O frio não a matou. As palavras, sim. Você já sentiu uma dor tão aguda que separou sua alma de seu corpo? Emma Vance sentiu. Um momento ela era a mulher mais feliz no baile do solstício de inverno, olhando nos olhos de seu companheiro predestinado. No momento seguinte, ela era uma coisa quebrada, descartada, como lixo na neve. Mas o destino tem uma maneira engraçada de equilibrar as balanças. Quando o alfa dourado a atirou aos lobos, ele não percebeu que uma besta muito mais perigosa estava observando das sombras. E esta besta, ele não queria quebrá-la. Ele queria incendiar o mundo por ela. Esta é a história da rejeitada e do renegado. Os lustres da casa da alcateia cumé de obsidiana brilhavam como lágrimas congeladas. Era a noite do solstício de inverno, a noite mais sagrada do ano para sua espécie, onde a deusa da lua era dita abençoar novas uniões. Emma Vance alisou a saia de seu vestido de veludo de segunda mão. Era um azul meia-noite profundo, desfiado ligeiramente na bainha, mas era o melhor que ela tinha. Ser uma ômega e uma órfã ainda por cima significava que ela existia na periferia da hierarquia brilhante da alcateia. Ela lavava os pisos em que esses alfas andavam. Ela consertava os lençóis de seda em que eles dormiam. Mas esta noite, nada disso importava. Esta noite ela havia completado 18 anos. E esta manhã, o cheiro a havia atingido. Era o cheiro de chuva de cedro e rum temperado. Era a coisa mais inebriante que ela já havia cheirado. Era o cheiro do alfa Kalin Thorn. Kalin era a joia da coroa do cume de obsidiana. Alto com um cabelo como ouro fiado e olhos da cor de um mar tempestuoso, ele era o homem que toda fêmea de alta patente queria, e ele era dela. O laço havia se encaixado no lugar no momento em que ela entrou no salão de baile. Ela sentiu o puxão em seu peito, um fio dourado conectando seu coração ao dele. O coração de Emma martelava contra suas costelas enquanto ela o observava do outro lado da sala. Ele segurava uma flauta de cristal de champanhe, rindo de algo que seu beta Marcus havia dito. Ao lado dele estava Sarafina Sterling. Sarafina era tudo o que Emma não era. A filha de um rico, delta polido, viciosa e de tirar o fôlego de tão bonita em um vestido de seda prateada. Vá! Sussurrou a velha Marta, a cozinheira-chefe, que havia praticamente criado Emma. Ela cutucou Emma das sombras da entrada de serviço. A deusa não comete erros, criança. Destino é destino. Ele vai sentir no momento em que você chegar perto. Emma deu uma respiração trêmula. Destino é destino. Ela pisou na pista de dança polida. A multidão se abriu, não por respeito, mas por confusão. Porque a garota da limpeza estava andando em direção ao alfa? Enquanto ela se aproximava, Kalin ficou rígido. Emma viu suas narinas se dilatarem. Ele sentiu o cheiro. Ela viu o choque registrar-se em seus olhos azuis, seguido imediatamente por algo que fez seu sangue gelar. Repulsa. Ela parou a 3 pés de distância dele. O silêncio no salão de baile era ensurdecedor. O fio dourado em seu peito apertou-se, exigindo que ela o tocasse, exigindo que ela se submetesse ao seu companheiro. Alpha Kalin, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu acho que você sabe porque estou aqui. Sarafina soltou uma risada alta e cruel. Oh, olhe, Kalin. A pequena ratazana pensa que tem uma reivindicação. Kalin não olhou para Emma. Ele olhou para a multidão. Ele olhou para seu pai, o ancião aposentado que estava carrancudo. Ele olhou para o status e poder que ele havia passado 22 anos acumulando. Então, finalmente, ele olhou para Emma. Seu rosto era uma máscara de linda, aterrorizante indiferença. Eu sinto o cheiro, Emma, Kalin disse, sua voz carregando pelo salão silencioso. O laço? O erro? Emma piscou, sentindo como se tivesse levado um tapa. Erro! Olhe para você! Kalin zombou, aproximando-se para que apenas ela e a primeira fila da multidão pudessem ouvir. Você é uma ômega sem linhagem, sem poder, sem graça.
Você realmente pensa que a deusa da lua pretende que você lidere esta alcateia ao meu lado? Mas o laço, Emma gaguejou, lágrimas picando seus olhos. O laço é um truque biológico, Kalin declarou em voz alta, dirigindo-se à sala agora. Ele agarrou a mão de Sarafina e a ergueu bem alto. Um verdadeiro alfa escolhe seu destino. Ele não deixa a biologia ditar seu futuro a um fraco. A dor começou no peito de Emma. Uma sensação de queimação, de rasgo. Os olhos de Kellen brilharam com a dominância de seu lobo. Eu, Alpha Kalin Thorn da Alcateia Cume de Obsidiana, rejeito você, Emma Vance, como minha companheira. O suspiro da multidão sugou o ar da sala. Rejeição era rara. Rejeição pública era uma execução social. Emma caiu de joelhos. Pareceu um golpe físico no estômago. Ela agarrou seu peito ofegando por ar. Kalin, por favor, dói. Aceite! Kalin rugiu, sua voz ressoando com o comando alfa. Quebre o laço, Emma, ou eu farei você ser jogada nas celas por assédio. Sarafina inclinou seus lábios, roçando a orelha de Kalin, mas seus olhos estavam fixos em Emma. Corra, ratinha, antes que os gatos te peguem. Humilhação quente e escaldante lutava com a agonia do laço se partindo. Emma olhou para cima. Ela não viu piedade nos olhos de Kalin, apenas aborrecimento. Ele queria que isso acabasse. Ele queria voltar para sua festa, para sua vida perfeita, para sua perfeita Sarafina. Emma engasgou as palavras com gosto de cinzas. Eu aceito sua rejeição. O estalo foi audível, um som como o de um chicote estalando. Emma gritou enquanto a conexão se estilhaçava, deixando um buraco aberto e sangrando em seu espírito. Tirem-na daqui. Kalin murmurou para os guardas, virando as costas para ela para beijar a mão de Sarafina. A multidão irrompeu em aplausos, aplaudindo a força do alfa em escolher o dever sobre o instinto. 2 guardas corpulentos puxaram Emma pelos braços. Eles não a levaram para seu quarto. Eles a arrastaram até as pesadas portas de carvalho da mansão. Ordens do alfa. Um guarda grunhiu, embora parecesse quase arrependido. Ele não quer sentir seu cheiro de angústia. Está estragando a festa. Eles abriram as portas. A nevasca lá fora rugiu como uma coisa viva, uma parede de branco e vento. Vá se refrescar, criança. O guarda disse e a empurrou. Emma tropeçou pelos degraus de pedra, seu fino vestido de veludo oferecendo 0 proteção contra o vento de -20 ddr. As pesadas portas se fecharam atrás dela, abafando a música e as risadas, trancando-a no frio assassino. O frio foi instantâneo. Mordeu através do veludo, afundando seus dentes em sua pele, transformando seu sangue em lama. Emma não parou no fundo da escada. Ela não podia ficar lá. Se ela ficasse na varanda, eles encontrariam seu corpo congelado pela manhã, e Kalin provavelmente apenas passaria por cima dela. Eu tenho que ir embora, ela pensou, sua mente fraturando sob o peso do desgosto. Eu tenho que fugir dele. Ela correu, ou melhor, ela tropeçou cegamente em direção à linha de árvores. O território do cume de obsidiana era limitado pelos grandes bosques do norte, milhares de acres de deserto hostil e não mapeado. Era suicídio entrar nos bosques em uma nevasca sem equipamento. Mas Emma não se importava. A dor em seu peito era muito pior do que o vento cortante. Cada passo era uma batalha. A neve estava na altura do joelho. Suas sapatilhas baratas foram perdidas nos primeiros 100 metros, deixando-a descalça. Seus dedos dos pés ficaram dormentes, então queimaram, então ficaram dormentes novamente. Por quê? Ela soluçou, o vento roubando sua voz. O que eu fiz de errado? Ela repassou a cena várias e várias vezes. O sorriso de Sarafina, a maneira como sua alcateia havia rido. Os olhos de Kalin tão frios, desprovidos do calor que o laço de companheiros prometia.
Ela havia andado por talvez uma milha, embora parecesse uma vida inteira. Seu corpo estava desligando. O tremor que havia sido violento no início estava parando. Esse era um mau sinal. A hipotermia estava se instalando. Sua visão embaçou. Os pinheiros imponentes pareciam dentes serrilhados contra o céu cinzento. Emma tropeçou em uma raiz escondida e caiu de rosto na neve. Ela tentou se levantar, mas seus braços não cooperavam. Eles pareciam chumbo. Ela rolou de costas, olhando para os flocos de neve rodopiantes. Eles pareciam estrelas cadentes. Então é isso, ela pensou, uma estranha sensação de paz invadindo-a. Eu vou morrer aqui sozinha. Suas pálpebras tremeluziram. A escuridão da floresta parecia invadir suas sombras, alongando-se, torcendo. Então ela ouviu o ranger de patas pesadas na neve. Não era o rastejar frenético de um animal de presa. Era o pisar rítmico e pesado de um predador. Um maciço. Emma nem conseguia virar a cabeça. Ela apenas moveu seus olhos. Emergindo da linha de árvores mais escuro que a própria noite estava um lobo. Mas chamá-lo de lobo parecia um insulto. Era um monstro. Ele tinha quase 5 pés de altura no ombro, sua pelagem um vazio de puro preto obsidiana. Era facilmente o dobro do tamanho da forma de lobo de Kalin. Um renegado, ela pensou debilmente. Os bosques estavam cheios deles. Lobos selvagens enlouquecidos que haviam perdido a cabeça. A besta espreitou em direção a ela. Seus olhos não eram o amarelo de um animal selvagem, nem o azul da alcateia obsidiana. Eles eram um violeta fundido ardente. O lobo parou diretamente sobre ela. Ele bloqueou o vento. Ele bloqueou a neve. Emma esperou pelos dentes. Ela esperou que ele rasgasse sua garganta e acabasse com a miséria. Faça isso. Ela sussurrou sua voz, mal um sopro. O lobo soltou um rosnado baixo. Não era um rosnado. Ele vibrou através do chão, através da neve e em sua espinha. Lentamente, incrivelmente, a besta gigante abaixou-se. Não mordeu. Enrolou seu corpo maciço em torno de sua forma frágil e congelando. Ele aninhou sua grande cabeça sobre o peito dela, protegendo seu rosto da nevasca. O calor irradiando dele era intenso como uma fornalha. Emma engasgou quando o calor atingiu sua pele congelada. Queimou, trazendo a sensação de volta aos seus membros em ondas dolorosas. O lobo lambeu sua bochecha, sua língua áspera e quente, limpando uma lágrima congelada. Ele está me salvando. Sua consciência começou a desaparecer. A queda de adrenalina finalmente assumindo. A última coisa que ela lembrou foi o cheiro do lobo. Ele não cheirava a cachorro molhado ou sangue. Ele cheirava a fumaça de madeira, terra antiga e algo metálico, como ferro. E profundamente em sua mente, uma voz que não era dela. Uma voz, escura, profunda e antiga, ecoou em seus pensamentos desvanecentes. Durma, pequena estrela. Eu tenho você agora, e eu nunca vou deixá-la ir. Emma acordou com o som de uma lareira crepitante. Por um momento, ela pensou que estava no céu. Ela estava deitada sobre algo impossivelmente macio. Peles. Camadas e camadas de peles grossas e luxuosas. Ela se levantou abruptamente, ofegando, mas uma dor aguda em sua cabeça a deixou tonta. Ela gemeu e caiu de costas nos travesseiros. Cuidado, você estava meio morta 6 horas atrás. A voz veio do canto da sala. Era profunda, rouca e exigia-lhe atenção imediata. Emma piscou, seus olhos ajustando-se à luz fraca. Ela estava em um quarto feito de pedra escura e madeira pesada. Parecia o interior de uma fortaleza. Não uma casa. Uma lareira maciça ocupava uma parede inteira, as chamas projetando sombras dançantes. Sentado em uma cadeira de couro com encosto alto perto da lareira estava um homem. Ele era enorme. Mesmo sentado, sua largura era intimidante. Limpa a garganta. Ele vestia calças táticas pretas e uma camisa cinza solta
que pouco fazia para esconder os poderosos músculos torneados de seus braços e peito. Mas foi seu rosto que prendeu seu olhar. Ele era terrivelmente bonito, com maçãs do rosto afiadas e uma mandíbula forte, mas ele estava desfigurado. 3 cicatrizes longas e irregulares corriam de sua têmpora, descendo por seu olho direito e através de sua bochecha, desaparecendo em sua barba. Ele tinha cabelo escuro e bagunçado, e olhos que brilhavam com uma fraca luminescência violeta à luz do fogo. Quem é você? Emma sussurrou, puxando as peles até o queixo. Ela percebeu com um rubor que estava vestindo nada além de uma grande camisa de flanela masculina. O homem que te raspou do permafrost, ele disse, levantando-se. Ele se moveu com a graça de um predador, silencioso e fluido. Ele caminhou até a mesa de cabeceira e pegou uma caneca. Beba. É chá de casca, de salgueiro e mel para a febre. Emma hesitou, mas sua sede era avassaladora. Ela pegou a caneca, seus dedos, roçando os dele. Uma faísca como eletricidade estática, mas mais quente, atingiu sua pele. Ela recuou, derramando um pouco de chá. Os olhos do homem se estreitaram. Ele sentiu também. Eu sou Emma, ela disse tomando um gole. O chá estava quente e doce. Eu sei quem você é, Emma Vance, ele disse, encostando-se ao poste da cama, cruzando os braços. A questão é, por que o pequeno segredo da alcateia obsidiana estava morrendo na minha porta? Sua porta? Emma olhou em volta. Onde estou? Você está no território de queda sombria, ele disse calmamente. Emma quase deixou a caneca cair. Queda sombria. Esta era a terra proibida, o território dos exilados. A lenda dizia que um monstro governava aqui, um lobo tão sanguinário que foi banido pelo Conselho de Anciãos 10 anos atrás. Eles o chamavam de o Açougueiro do Norte. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Você é Lucian Cross. Um sorriso sombrio e humorístico tocou seus lábios. Então eles ainda contam histórias sobre mim no berçário. Bom, você vai me matar, ela disse, sua voz tremendo. Lucien riu um som baixo e seco. Se eu quisesse você morta, Emma, eu a teria deixado na neve, ou eu teria deixado a queimadura de frio levar seus dedos, os quais, a propósito, eu curei. Emma olhou para suas mãos. Elas estavam rosadas e saudáveis, não pretas e com queimadura de frio. Ela olhou para ele em confusão. Por quê? Por que salvar uma ômega? A expressão de Lucien endureceu. Ele se moveu para mais perto, seus olhos violetas fixando-se nos dela. É isso que Kalin te disse? Que você é apenas uma ômega? Emma estremeceu com o nome. A dor da rejeição voltou correndo. O salão de baile, as risadas, o estalo do laço, lágrimas encheram seus olhos. Ele me rejeitou. Ele disse que eu era fraca. Um erro. O rosnado de Lucien era baixo, vibrando em seu peito. Kalin Thorne é um tolo que vê o mundo através de um buraco de fechadura. Ele vê posto. Ele não vê poder. Eu não tenho poder. Emma enxugou uma lágrima. Eu limpo pisos. Você sobreviveu à morte branca. Lucien rebateu intensamente. Você andou 1 milha em uma nevasca que mata alfas em minutos. E quando eu te encontrei, sua aura não estava desvanecendo, Emma. Estava a irromper. Ele sentou na beirada da cama, o colchão afundou sob seu peso. Ele estava perto agora, seu cheiro de fumaça de madeira e ferro envolvendo-a. Era reconfortante, muito mais reconfortante do que o de Kalin jamais fora. O que você está dizendo? Ela perguntou. Estou dizendo que Kalin não apenas rejeitou uma companheira, Lucien disse, estendendo a mão. Ele hesitou, então gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos ásperos eram incrivelmente gentis. Ele rejeitou uma raridade, e eu pretendo descobrir exatamente o que você é. E então o quê? Emma perguntou, medo misturando-se com curiosidade. As cicatrizes de Lucien
pareciam esticar enquanto ele sorria, um olhar que era tanto selvagem quanto protetor. E então ele disse suavemente: "Nós vamos fazê-lo se arrepender do dia em que nasceu." De repente, a pesada porta de madeira do quarto se abriu. Uma mulher em equipamento tático, sem fôlego e coberta de neve, entrou correndo. "Alpha!" ela latiu. "Temos um problema no perímetro." Lucien levantou-se instantaneamente, o comportamento gentil desaparecendo, substituído pelo senhor da guerra. "Relatório. É a patrulha obsidiana," a mulher disse, olhando Emma com suspeita. "Eles cruzaram a linha de fronteira. Eles afirmam que estão rastreando uma fugitiva." O coração de Emma parou. "Kalin, eles dizem," a mulher continuou, "que a fugitiva roubou algo valioso do Alpha Thorn. Eles a querem de volta." Lucien olhou de volta para Emma. Seus olhos violetas giravam com uma energia escura e possessiva. "Roubou algo?" Lucien zombou. "Ele a jogou fora. Quais são suas ordens, Alpha?" a mulher perguntou. Lucien caminhou até a parede e puxou uma enorme espada larga de um suporte. Ele se virou para Emma. "Fique aqui. Descanse." "O que você vai fazer?" Emma perguntou, aterrorizada. Lucien abriu a porta, a corrente de ar fria correndo para dentro. Ele olhou para trás por cima do ombro. "Eu vou lembrar ao cume de obsidiana porque eles deveriam ter medo do escuro." Emma ignorou a ordem de Lucien para ficar na cama. No momento em que a pesada porta de carvalho se fechou atrás dele, ela jogou as peles para o lado. Suas pernas estavam trêmulas, tremendo como espinhos recém-nascidos. Mas a adrenalina era um combustível potente. Ela mancava até a estreita janela em arco que dava para o pátio da fortaleza. A fortaleza Queda Sombria foi construída na lateral de um penhasco irregular, um monólito de pedra preta que parecia impenetrável. Abaixo, no pátio nevado, tochas tremeluziam no vento uivante. Emma ofegou, agarrando o parapeito de pedra fria. Nos portões principais estava um grupo de 5 lobos. Eles não haviam se transformado, mas estavam em equipamento tático completo. O brasão do cume de obsidiana, um pico de montanha contra uma lua, emblasonado em seus peitos. Liderando-os estava Marcos, o beta de Kalin. Ele era um bruto de um homem, largo como uma porta, conhecido por sua crueldade com ômegas. Ele parecia pequeno, no entanto, comparado à figura sozinha no centro do pátio. Lucien não usava armadura. Ele estava na neve em sua camisa cinza solta e calças pretas, a enorme espada larga descansando casualmente em seu ombro. Ele parecia entediado. Emma esforçou-se para ouvi-los por cima do vento. A acústica do pátio de pedra levava suas vozes até ela. "Vocês estão abrigando um fugitivo exilado?" Marcos gritou, sua mão descansando no punho de um bastão de choque. "Pelas leis do conselho, você deve entregá-la." Lucien não se moveu. "Eu não vejo fugitiva. Eu vejo uma mulher que vocês deixaram para morrer." "Ela é propriedade do cume de obsidiana," Marcos cuspiu. "Ela roubou uma herança de família antes de fugir. Alpha Kalin quer de volta. E ele quer que ela responda por seus crimes." A respiração de Emma engasgou. Uma mentira. Uma mentira cruel e feia projetada para arrastá-la de volta para as celas. Se eles a levassem de volta agora depois que ela fugira, Kalin poderia legalmente executá-la. "Que herança?" Lucien perguntou, sua voz enganosamente leve. "Um colar." Marcos mentiu suavemente. "Diamante e safira. Entregue-a a nós, Cross. Não queremos uma guerra com a queda das sombras hoje." Lucien riu. O som era escuro e ecoava pelas paredes da fortaleza. "Você não quer uma distorção." Lucien deu um passo à frente. A neve parecia derreter sob suas botas. "Marcos, não é? Você veio para o meu território. Você me acordou e você insultou minha inteligência." Os olhos de Lucien brilharam com aquela luz violeta brilhante o suficiente para ser vista da janela. "Ela não roubou um colar." Lucien rugiu, sua voz mudando, tornando-se distorcida e bestial. "Ela não roubou nada.
Você a jogou fora como lixo. E agora que outro lobo a pegou, você de repente quer seu brinquedo de volta. Marcos sinalizou seus homens. Derrubem-no. Ele é apenas um renegado. Os 5 guardas obsidianos atacaram. Emma gritou, não! Mas o vidro abafou seu grito. Não foi uma luta, foi um massacre. Lucien nem sequer desembainhou a espada no início. Ele se moveu com uma velocidade que embaçava o olho. Ele se abaixou sob o golpe do primeiro guarda, agarrando o homem pela garganta e atirando-o a 20 pés em uma parede de pedra com um estalo nauseante. O segundo guarda avançou. Lucien girou um chute rodado, conectando com as costelas do homem, estilhaçando seu colete tático. Então a besta sumiu. Lucien não se transformou completamente, mas seus caninos se alongaram e garras irromperam de suas pontas dos dedos. Ele era um borrão de violência. Ele se moveu como fumaça, como uma sombra com forma. Marcos, percebendo que estava em desvantagem, puxou uma arma, uma pistola de bala de prata. Lucien! Emma gritou, batendo no vidro. Lucien não vacilou. Enquanto Marcos atirava, Lucien desviou a bala com o lado plano de sua espada larga. Um movimento de reflexo tão impossível que os guardas restantes congelaram de terror. Em um piscar de olhos, Lucien estava na frente de Marcos. Ele agarrou o beta pela garganta e o levantou do chão com uma mão. Marcos arranhava o pulso de Lucien, suas pernas balançando inutilmente. Ouça com atenção, cachorrinho. Lucien rosnou, seu rosto a centímetros do de Marcos. Volte para Kaelin. Diga a ele que Emma Vance está morta. Marcos gorgolejou, olhos arregalados. Diga a ele que o frio a levou. Lucien sussurrou perigosamente. Porque se ele descobrir que ela está viva, se ele alguma vez vier atrás dela novamente, eu não vou parar em seus guardas. Eu vou montar sua cabeça dourada no meu portão. Você entende? Lucien o soltou. Marcos caiu na neve, ofegando por ar, segurando sua garganta machucada. Corra! Lucien comandou. Marcos não esperou. Ele se levantou às pressas, sinalizando para sua equipe maltratada recuar. Eles fugiram pelos portões com os rabos entre as pernas, aterrorizados com o monstro de queda sombria. Lucien estava sozinho no pátio, seu peito ofegando. Ele lentamente se virou e olhou para cima, seus olhos violetas fixos diretamente na janela de Emma. Ele sabia que ela estava observando. Ele não sorriu. Ele parecia feroz, ensanguentado e aterrorizante. Mas Emma não sentiu medo. Pela primeira vez em sua vida, observando o homem que havia dizimado 5 soldados de elite para protegê-la, ela se sentiu segura. 1 hora depois, Emma estava sentada perto da lareira, suas mãos envoltas em uma caneca fresca de chá, embora seu tremor não tivesse parado. A porta se abriu. Lucien entrou. Ele havia lavado o sangue de suas mãos e trocado sua camisa. Mas o cheiro de violência, ozônio e ferro ainda se agarrava a ele. Ele caminhou até ela, sua expressão ilegível. Ele se ajoelhou diante da cadeira dela, colocando-se ao nível dos olhos dela. Você não deveria ter assistido a isso, ele disse calmamente. Você poderia tê-los matado, Emma disse, sua voz pequena. Eu queria, Lucien admitiu, um brilho escuro em seus olhos. Mas homens mortos não contam histórias. Eu precisava que eles levassem uma mensagem de volta para fazer Kalin acreditar que você se foi. Por quê? Emma perguntou, olhando para seu rosto cicatrizado. Por que ir tão longe por mim? Eu não sou ninguém, Lucien. Eu sou uma ômega. Lucien suspirou, sentando-se sobre os calcanhares. Ele passou a mão pelo cabelo escuro. Dê-me sua mão. Emma hesitou, então estendeu sua mão. Lucien a pegou. Ele a virou com a palma para cima. Olhe suas veias, ele disse. Emma olhou. Elas são azuis como as de todo mundo. Olhe mais de perto. Lucien colocou sua outra mão sobre a dela. Ele fechou os olhos e um suave brilho violeta emanou de sua pele. Limpa a garganta. Enquanto sua energia se derramava nela, Emma ofegou.
Sob a luz violeta, suas veias não pareciam azuis. Elas brilhavam com um leve prata iridescente. O que é isso? Ela respirou. Nas velhas histórias, antes que o conselho estabelecesse a hierarquia de alfa, beta e ômega, havia os antigos. Lucien explicou, sua voz, soando como uma lição de história de uma era esquecida. Havia uma linhagem conhecida como os Argenti, os sangues prateados. Eles não eram definidos pela força física, mas pela resiliência espiritual. Eles podiam suportar os invernos mais frios. Eles podiam curar feridas que deveriam ser fatais. Ele olhou para ela, seus olhos violetas intensos, perfurando sua alma. Eles eram os companheiros do rei Smarmá. Eles eram os equilibradores. Quando um alfa se tornava muito agressivo, muito consumido pela besta, o sangue prateado o aterravam, o mantinha são. Emma balançou a cabeça, puxando a mão para trás. Não, isso é um conto de fadas. Eu sou uma faxineira. Meus pais não eram ninguém. Seus pais eram refugiados que morreram protegendo você. Lucien a corrigiu gentilmente. Eu verifiquei os arquivos enquanto você dormia. Eles vieram para o cume de obsidiana 18 anos atrás, fugindo de caçadores. Eles esconderam sua natureza para mantê-la segura. Eles deixaram a alcateia rotulá-la como uma ômega, porque ninguém olha duas vezes para uma ômega. Emma sentiu a sala girar. Sua identidade inteira, sua fraqueza, sua vergonha era uma mentira. Kalin sentiu o laço, Lucien continuou, sua voz endurecendo com desgosto. Seu lobo sabia o que você era. Seu lobo a queria, mas seu lado humano é corrompido pela ganância e status. Ele rejeitou a criatura mais poderosa de sua alcateia porque ela não usava um vestido de grife. Então eu tenho poder? Emma perguntou, olhando para suas mãos. Você sobreviveu à morte branca, Lucien disse. Você deveria ter congelado em 10 minutos. Você durou horas. Esse é o seu poder, resiliência, resistência. Ele se levantou e caminhou até a lareira, olhando para as chamas. Mas há um problema. O quê? O laço? Lucien disse sombriamente. Quando um laço predestinado é rejeitado, não machuca apenas a fêmea. Ele quebra o equilíbrio cósmico. Geralmente o macho sofre um período de má sorte ou fraqueza, mas com um sangue prateado. As consequências são catastróficas. Ele se virou para ela. Ao rejeitá-la, Kalin não apenas partiu um coração. Ele amaldiçoou sua alcateia. A atmosfera no escritório do Alfa era sufocante. Kalin Thorne sentou-se atrás de sua mesa de mogno, com a cabeça entre as mãos. Ele se sentia pesado. Desde a noite do baile, uma letargia persistente havia se instalado em seus ossos. Sua visão estava embaçada nas bordas, e seu lobo, geralmente uma voz alta e agressiva em sua cabeça, estava choramingando. Pare de choramingar, Sarafina estalou. Ela estava andando pela sala, servindo-se de uma bebida. É apenas estresse. O conselho está nos pressionando pelos relatórios trimestrais. Não é estresse, Kalin rosnou. Ele olhou para cima. Sua pele, geralmente dourada e bronzeada, parecia cinza. Havia olheiras sob seus olhos. Eu me sinto vazio. A porta se abriu com um estrondo. Marcos tropeçou, sua garganta roxa e preta. Alfa! Marcos apertou, caindo em uma cadeira. Kalin levantou-se, balançando ligeiramente. Marcos, o que aconteceu? Onde está a garota? Ela está morta. Marcos mentiu, sua voz rouca. Ele não podia contar a verdade. Ele não podia admitir que foi espancado por um renegado. Encontramos o corpo dela perto da fronteira de Queda Sombria. Congelado. Os lobos a alcançaram antes que pudéssemos. Kalin sentiu uma facada afiada e gelada em seu peito. Morta. Ele a queria fora. Ele queria o laço quebrado. Mas morta. Você tem certeza? Kalin sussurrou. Positivo. Marcos tossiu. Não havia nada para trazer de volta. Sarafina soltou um suspiro de alívio. Bem, isso é trágico, claro, mas amarra a ponta solta.
Agora podemos focar na cerimônia de acasalamento. Ela caminhou até Kalin e colocou uma mão em seu peito. Kalin, querido, você precisa se concentrar. Temos uma alcateia para governar. Kalin olhou para a mão dela. Ele não sentiu nada. Nenhuma faísca, nenhum calor, apenas a pressão fria de seu anel. De repente, as luzes no escritório piscaram. Uma planta em vaso no canto, uma samambaia exuberante ficou marrom e murcha em questão de poucos segundos, suas folhas desintegrando-se em pó. Que inferno! Sarafina pulou para trás. Kalin olhou pela janela. A nevasca lá fora não estava parando. Na verdade, estava piorando. E a barreira protetora que cercava as terras da alcateia, a guarda mágica que mantinha os renegados selvagens afastados, estava tremeluzindo como uma lâmpada moribunda. A terra, Kalin murmurou, uma realização horrível surgindo nele. Está morrendo. Não seja dramática, Sarafina zombou. Não, Kalin disse, sua voz subindo em pânico. Ele agarrou seu peito. Os ômegas estão relatando que os estoques de comida estão apodrecendo durante a noite. Os filhotes estão ficando doentes e agora as guardas estão falhando. Ele olhou para Marcos. Você viu mais alguma coisa lá fora? Algo, qualquer coisa? Marcos hesitou. Ele pensou nos olhos violetas no aviso. Se ele descobrir que ela está viva. Nada, Alfa. Marcos sussurrou. Apenas a neve. Kalin afundou-se de volta em sua cadeira. Ele havia rejeitado sua companheira para garantir seu poder. Mas enquanto a podridão se espalhava por suas veias e suas terras, ele começou a suspeitar que havia acabado de assinar a sentença de morte de sua alcateia. Emma estava diante de um espelho alto em seu quarto. Lucien havia lhe dado roupas novas, calças de combate pretas, botas pesadas e uma túnica de lã grossa. Ela parecia menos uma serva e mais uma guerreira. Lucien encostou-se no batente da porta, observando-a. O cume de obsidiana vai cair, ele disse de forma prática. A rejeição de Kalin desencadeou uma praga. Sem o sangue prateado para ancorar a alcateia, sua aura alfa se tornará tóxica. Ela envenenará a terra. Podemos parar isso? Emma perguntou. Ela odiava Kalam pelo que ele fez, mas ela pensou em Marta, a cozinheira. Ela pensou nos outros ômegas. Eles não mereciam morrer de fome ou congelar. Você quer salvá-los? Lucien levantou uma sobrancelha. Depois do que eles fizeram a você? Eu quero salvar os inocentes. Emma disse firmemente. Kalin pode apodrecer. Sarafina pode apodrecer. Mas a alcateia é mais do que apenas eles. Lucien sorriu. Era um sorriso genuíno desta vez. Um que alcançava seus olhos e suavizava as cicatrizes irregulares em seu rosto. Isso, ele disse, caminhando e colocando uma mão em seu ombro. É por isso que você é uma rainha, e Sarafina é apenas uma garota em um vestido. Ele apertou o ombro dela. Mas você está fraca. Seus poderes estão dormentes. Se você voltar agora, Kalin apenas aprenderá e a usará como bateria para alimentar suas guardas até você morrer. Então, o que fazemos? Nós treinamos. Lucien disse, eu vou te ensinar a lutar, a usar a prata em seu sangue, e quando você estiver pronta. Seus olhos ficaram de um violeta selvagem e brilhante. Nós não vamos salvar a alcateia obsidiana. Nós vamos conquistá-la. O inverno não deixou as montanhas naquele ano. Enquanto o resto do mundo via os primeiros brotos da primavera, o cume de obsidiana permaneceu trancado em um permafrost sobrenatural. Mais alto nos penhascos de queda sombria, um tipo diferente de fogo estava queimando. 3 meses haviam se passado desde que Emma havia desabado na neve. A garota que havia esfregado o piso se foi. Em seu lugar estava uma mulher forjada em ferro e prata. Novamente, a voz de Lucienne estalou como um chicote pelo pátio de treinamento. Emma ofegava, suor congelando em sua testa apesar do frio. Ela segurava um bastão de treinamento de madeira, seus nós dos dedos brancos. Ela investiu
Um borrão de movimento, mirando no peito de Lucien. Ele parou sem esforço, torcendo seu corpo e varrendo suas pernas. Emma bateu no tapete com força, o ar saindo de seus pulmões. Morta, Lucien disse, olhando para ela. Kalin teria arrancado sua garganta a esta altura. Emma rosnou, um som que surpreendeu até a ela. Ela não ficou no chão. Ela se ergueu sobre os pés, seus olhos brilhando com aquela estranha luz prateada líquida. Kalin não é você, ela retrucou, jogando o cabelo para trás. Ele luta com ego. Você luta com raiva. Os lábios de Lucien se curvaram para cima. Verdade, mas você precisa lutar com nenhum dos dois. Você precisa lutar com autoridade. Ele se aproximou, a agressão brincalhona desvanecendo-se em algo mais intenso. A tensão entre eles nos últimos meses havia se tornado uma coisa palpável, um fio tenso pronto para estalar. Ele estendeu a mão, pairando sobre o ponto de pulsação de seu pescoço. Você é um sangue prateado, ele murmurou, seu polegar traçando sua mandíbula. Seu poder não está em seus músculos, Emma. Está aqui. Ele tocou seu peito. Empurre sua aura para fora. Domine o espaço. Faça o ar ao seu redor seu. Emma fechou os olhos. Ela se concentrou na humilhação do salão de baile, no frio da neve e no calor do lobo que a salvou. Ela puxou o fio prateado em seu sangue. Ajoelhem-se, ela pensou, projetando a vontade para fora. O ar no pátio tremeluziu. Uma onda de pressão pesada e metálica explodiu dela. Os olhos de Lucien se arregalaram. Ele realmente deu um passo para trás, preparando-se. As tochas próximas brilharam com fogo branco, e a neve ao redor de seus pés derreteu instantaneamente, revelando grama verde pela primeira vez em meses. Ele olhou para ela, seus olhos violetas escurecendo com uma mistura de orgulho e fome. Bom, ele rosnou. Apenas bom, Emma provocou, sem fôlego do esforço. Lucien fechou a distância entre eles em um piscar de olhos, sua mão emaranhada em seu cabelo, puxando sua cabeça para trás gentilmente. Magnífico, ele corrigiu. Ele a beijou então. Não foi o beijo hesitante de um novo romance. Foi a colisão de duas tempestades. Era quente, desesperado e possessivo. Emma derreteu-se nele, suas mãos agarrando o tecido áspero de sua camisa. Isso era o que o laço deveria parecer. Não uma corrente dourada de dever, mas uma escolha selvagem e livre. Eu não sou seu companheiro predestinado, Emma. Lucien sussurrou contra os lábios dela, sua testa apoiada na dela. A deusa da lua não escreveu nossos nomes juntos nas estrelas. Eu não me importo com as estrelas, Emma respondeu, ferozmente. Eu escolho o lobo que me manteve aquecida. O contraste não poderia ter sido mais marcante. O grande salão do cume de obsidiana, outrora a inveja do norte, cheirava a podridão. As lareiras haviam diminuído a brasas porque não havia mais lenha para queimar. Os servos, os poucos que não haviam fugido, moviam-se como fantasmas, suas bochechas encovadas pela fome. Kalin Thorne sentou-se em seu trono envolto em 3 cobertores. Ele parecia 20 anos mais velho. Seu cabelo dourado estava opaco e ralo. Sua pele tinha uma palidez cinzenta e cerosa. O perímetro ocidental se foi. Marcos relatou, sua voz desprovida de sua arrogância usual. Ele parecia magro. As cercas apodreceram. Selvagens estão caçando os cervos. Não temos carne. Alfa. Pegue Sarafina, Kalin tossiu, o som chacoalhando em seus pulmões úmidos. O pai dela, ele tem dinheiro, ele pode nos comprar comida. Marcos olhou para o chão. Sarafina se foi. Alfa Kalin congelou. O quê? Ela partiu esta manhã, Marcos disse calmamente. Ela pegou o último SUV funcional e suas joias, ela disse. Ela disse que não namora cadáveres. Kalin desabou para trás, um soluço seco escapando de sua garganta. A rejeição do laço o havia destruído.
Era limpa a garganta, um câncer espiritual. Ao rejeitar um sangue prateado, um verdadeiro presente da deusa, ele havia cortado sua conexão com a própria terra. Eu preciso dela, Kalin sussurrou, sua mente fraturando. Eu preciso de Emma. Marcos, você disse que ela estava morta. Marcos estremeceu. Eu vi o corpo, Alfa. Você mentiu, Kalin gritou, levantando-se. Ele balançou, fraco como um gatinho, deixou limpar a garganta. Eu posso senti-la. O laço, as pontas quebradas, elas estão pulsando. Ela está ficando mais forte. E toda vez que ela fica mais forte, eu fico mais fraco. Ele tropeçou pelos degraus do estrado, agarrando Marcos pelo colarinho. Vá para a queda sombria. Kelly sibilou, cuspe voando. Leve todos que ainda podem andar. Se ela estiver lá, traga-a para mim. Arraste-a se precisar. Eu a forçarei a aceitar o laço. Eu a esgotarei para salvar esta alcateia. E o açougueiro? Marcos perguntou tremendo. Os olhos de Kalin estavam amarelos maníacos e injetados de sangue. Matem-no. Matem todos eles. O cume de obsidiana estava pronto para desabar. A praga que Kalin havia convidado sem saber, ao rejeitar sua companheira, não apenas havia faminto a alcateia, mas havia infectado seu espírito. Eles estavam ocos, frios e completamente derrotados. O exército de Kalin, o pequeno e miserável contingente de 20 lobos liderados por Marcos, não havia antecipado a cena que os encontrou na velha e apodrecida linha de fronteira. Eles esperavam uma escaramuça com renegados selvagens. Eles encontraram uma exibição silenciosa e impressionante de poder. A nevasca persistente que havia sido o manto da alcateia por meses de repente recuou como se comandada por uma mão invisível. As nuvens se abriram, revelando um sol de inverno pálido e indiferente. Da floresta escura e densa, saíram duas figuras. Lucien, o alfa de queda sombria, moveu-se primeiro. Ele estava vestido com couro preto e aço. Sua presença uma força pesada e aterradora que parecia absorver todo o som. Sua espada larga estava embainhada, mas sua postura sozinha era um aviso. Ele era o trovão, a ameaça silenciosa e letal. Ao lado dele, no entanto, caminhava o verdadeiro poder, Emma Vance. A mudança nela era estonteante. O nervosismo e a leve inclinação da ômega haviam desaparecido completamente. Limpa-lhe a garganta. Sua cabeça estava erguida, seus ombros para trás, irradiando uma segurança que Kalin só havia imitado. Ela usava um terno sob medida de armadura escura e flexível, perfeitamente ajustado, guarnecido com pele de raposa do Ártico branca, um presente de Lucien. Seu cabelo, antes mantido severamente preso para trás, caía por suas costas em ondas ricas e escuras. Mas era sua luz que importava. Um fraco brilho branco prateado emanava dela, fazendo a neve suja ao redor de seus pés parecer impossivelmente limpa. E enquanto ela pisava no chão congelado, uma linha de vida verde vibrante seguia seus passos. Gotas de neve, açafrões roxos e pequenos e resilientes brotos de grama verde irromperam do permafrost, seguindo-a como um tapete real. Ela era a própria primavera, retornada a um mundo morto. Marcos parou morto, seu bastão de choque caindo de seus dedos dormentes. Ele olhou não para o temível alfa renegado, mas para a mulher radiante. Emma, ele sussurrou, sua voz fina com choque e inanição. Lucien parou a 20 jardas da patética assembleia de lobos famintos. Ele não gritou nem emitiu um desafio. Sua autoridade era simplesmente um fato. O cume de obsidiana está quebrado. A voz de Lucien ecoou profunda e ressonante. Seu alfa está derrotado. Rendam-se ou morram. Os lobos olharam para Lucien, a terrível consequência da guerra. E então eles olharam para Emma,
a promessa de sobrevivência. Eles olharam para suas próprias roupas esfarrapadas e rostos famintos, e eles olharam para a vida florescendo sob os pés de Emma. Um por um, eles caíram de joelhos. Não foi um movimento coordenado de rendição, mas um colapso involuntário de exaustão e esperança. Por favor, um jovem lobo macho choramingou, lágrimas congelando em suas bochechas. Estamos com fome, estamos com tanto frio. A expressão de Emma suavizou as linhas duras da guerreira, dando lugar à compaixão da curandeira. Ela caminhou passando por Lucien, pisando no espaço entre queda sombria e a alcateia de obsidiana. Ela parou diretamente na frente do lobo ajoelhado. Ela colocou sua mão enluvada de couro em sua cabeça. Vá para a retaguarda, Emma comandou, sua voz firme e quente, entrelaçada com a autoridade inata do sangue prateado. Diga ao intendente de queda sombria que a Alfa Emma autorizou provisões completas, água, pão, carne. Vocês comerão e vocês descansarão. O jovem lobo olhou para ela, seus olhos arregalados de descrença, então se levantou às pressas, chorando de alívio. A linha do exército se rompeu instantaneamente. Não havia mais lealdade a Kalin, apenas uma necessidade primal desesperada por comida e calor. Eles correram passando por Marcos e os poucos oficiais restantes, apressando-se em direção aos veículos de apoio de queda sombria que haviam sido estrategicamente estacionados fora de vista. Marcos estava sozinho, completamente exposto. Lucien se aproximou dele lentamente. Eu te dei uma chance, Beta. Você deveria ter corrido. Marcos não se moveu. Ele simplesmente caiu de joelhos, sua cabeça curvada até que sua testa tocasse a grama recém-brota. Ele está louco, Alpha Cross. Ele está morrendo e ele está louco. Ele precisa ser parado. Por favor, acabe com seu sofrimento. Lucien olhou de volta para Emma. Ela acenou uma vez. O confronto final tinha que ser dela. Emma empurrou as portas maciças de carvalho podre da mansão para abrir. As dobradiças gritaram em protesto, um som que sublinhava a ruína dentro. O outrora grande corredor era um mausoléu. O ar estava viciado. As tapeçarias haviam mofado e o fraco, repugnante cheiro de podridão e decadência agarrava-se a tudo. Lucien entrou atrás dela, seus sentidos imediatamente alertas para uma emboscada. Sua espada estava desembainhada agora, refletindo a luz fraca do salão moribundo. Emma, no entanto, caminhou para a frente sem medo. Ela era o antídoto para essa decadência, e a praga não podia tocá-la. Eles chegaram à sala do trono. Kellyn Thorne ainda estava sentado no estrado, um rei patético inspecionando sua ruína. Ele usava suas vestes de alfa mais grossas e mais bordadas, mas elas pendiam frouxamente em seu corpo frágil. Sua pele estava pálida, seus olhos injetados e cercados por sombras escuras. O poder de sua aura alfa estava tão diminuído que era apenas um brilho, frio e tóxico. Ele ouviu seus passos e lutou para se levantar, empurrando os braços do trono. Você voltou! Kalin sibilou, sua voz fina e rachando. Ele conseguiu um sorriso fraco e predatório. Eu sabia, o laço não pode ser negado. Ele te compele, você não pode resistir ao seu companheiro. Ele balançou, apoiando-se pesadamente no trono. Emma parou ao pé da escada, sua luz irradiando para o quarto sombrio. Lucien estava rigidamente, meio passo atrás dela, uma sombra escura contra seu brilho. O laço está morto, Kalin, Emma disse, sua voz clara e ressoando com convicção. Você o matou na noite em que escolheu o orgulho sobre o destino. Você o matou quando escolheu ouro sobre a vida. Não, Kalin chorou, sua negação aguda e desesperada. Ele tropeçou um degrau, frenético. Eu te aceito. Eu estava errado. Olhe para mim. Eu estou sofrendo. A alcateia está sofrendo. Eu preciso de você, Emma. Você me ouve? Eu te aceito como minha companheira. Eu rejeito Sarafina e todos os outros.
Venha aqui, dê-me sua mão. Deixe a magia nos curar a ambos. Você precisa saber seu lugar, Ômega. Você deve salvar seu Alfa. Ele estendeu a mão, tremendo violentamente, seus dedos arranhando o ar por sua conexão. Lucien deu um passo ameaçador para a frente, um rosnado profundo vibrando em seu peito. Afaste-se! Emma ergueu uma mão para parar Lucien. Ela precisava deste momento. Ela precisava que Kalin entendesse a profundidade de seu erro. Ela subiu as escadas lentamente, deliberadamente. Ela era mais alta que ele agora, mais forte, mais saudável. Ela havia crescido enquanto ele havia murchado. A mulher que havia desabado na neve se foi para sempre. Emma ficou diretamente na frente dele, perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro da saúde e vida irradiando dela. Os olhos patéticos e amarelados de Kalin se iluminaram com um último e desesperado brilho de esperança. Ele pensou que havia vencido. Ele pensou que ela estava vindo para curá-lo. Meu lugar, Emma disse as palavras pesadas e lentas, não está mais abaixo de você. Ela não ofereceu sua mão. Ela colocou a palma da mão plana contra o peito dele, diretamente sobre seu coração falho. Kalin ofegou, esperando que o fluxo do poder curativo do sangue prateado surgisse em seu corpo. Ele se preparou para a dor do laço se reconectando, mas não houve conexão. Em vez disso, Emma focou seu poder. Ela desencadeou o peso cristalizado completo de sua rejeição final. Eu sou uma Vence, ela declarou, sua voz se transformando em um tom puro e ressonante que vibrou através da pedra, através do ar e através dos próprios ossos de Kalin. O vidro nas janelas em arco do salão estilhaçou-se, chovendo o chão com cacos de cristal. Eu rejeito você, Kalin Thorne, e toda a reivindicação que você já fez sobre minha vida. A força era avassaladora. Não foi um empurrão físico, foi uma expulsão espiritual. A essência residual de seu poder alfa, as poucas brasas moribundas de seu posto, foram violentamente arrancadas de seu ser. Kalin gritou um som fino e rouco de desespero absoluto. A força psíquica ergueu seu corpo do chão. Ele voou para trás, chocando-se contra seu trono. O grande trono esculpido, o símbolo do governo do Alfa Dourado, instantaneamente estilhaçou-se e virou pó sob seu peso. Kalin jazia na poeira, tossindo, ofegando e chorando incontrolavelmente. Seus olhos, antes o azul orgulhoso e tempestuoso da linhagem obsidiana, desvaneceram para um marrom maçante, vago e enlameado. Ele foi despojado. Ele não era um alfa. Ele nem sequer era um beta. Ele era simplesmente um homem frágil e doente. Limpa da garganta. Emma se virou da ruína, sua expressão ilegível. Ela desceu os degraus do estrado, seu brilho iluminando a escuridão. Lucien a encontrou no fundo. Ele gentilmente pegou a mão dela, sua própria mão escura e cicatrizada, um contraste perfeito com sua pele prateada. Ele ergueu suas mãos unidas bem alto para os membros da alcateia que agora estavam entrando no salão. Atraídos pelo som do vidro estilhaçando e o conhecimento de que o tirano estava acabado. Contemplai. Lucien rugiu, sua voz agora cheia de triunfo e dominância cruz. O cume de obsidiana está morto. Uma era dourada acabou. Vida longa ao pico prateado. O som que se seguiu foi imenso. A alcateia, finalmente libertada da praga sufocante, soltou um uivo massivo e unificado que não era de luto, mas de libertação. Era um som de celebração para a rainha prateada que havia trocado uma vida de servidão por uma coroa de resiliência. E essa é a história de como a Ômega rejeitada se tornou a rainha prateada. É um lembrete brutal de que às vezes a pior coisa que nos acontece é na verdade a melhor coisa porque abre caminho para o destino que realmente merecemos. Kalin perseguiu ouro e perdeu um diamante enquanto Luciene encontrou um tesouro na neve e estava disposto a queimar o mundo para protegê-lo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês fossem Emma, vocês teriam deixado Kalin ficar na alcateia como um servo
ou vocês o teriam exilado para a natureza. Eu acho que seu castigo foi adequado às vezes. Viver com seu erro é mais difícil do que morrer por ele. Deixem-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se vocês gostaram desta história de vingança, magia e romance, por favor, esmaguem aquele botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueçam de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma história. Até a próxima. Mantenham-se selvagens. Dia.